tudo lindinho, para a honra e glória de Deus, amém? Bom, vou pedir ali agora para que os irmãos coloquem ali na tela o nosso sermão, que está em PowerPoint, para que nós possamos continuar o estudo da palavra de Deus. Eu fico imaginando alguns de vocês, como não sonharam estar aqui. Quem sabe hoje fosse o primeiro dia, novamente, depois do retorno. Nós estamos iniciando a partir de hoje uma série de estudos sobre os eventos finais. Alguns de vocês nasceram na igreja, outros vieram recentemente, 5, 10, 15 anos ou recentemente, sabem que nós, como adventistas do sétimo dia, aguardamos de maneira assim ansiosa a volta de Jesus, não é, irmã Gilda? Ansiosamente a volta de Jesus. Alguns já estudaram o livro Grande Conflito, Preparação para a Crise Final, e já fizeram sermões, já participaram do seminário, tantas coisas, mas agora é a hora de nós nos prepararmos para o evento que nós tanto aguardávamos. Agora é o momento de nós nos prepararmos para esse grandioso dia. E antes... Ao olhar essa cena aqui, você pode imaginar que aqui pode ter sido uma cena depois de uma grande batalha, de uma grande guerra, quem sabe uma bomba atômica. De repente você vê essa próxima cena aqui, não é possível. Aqui de repente foi um meteoro, né, uma bomba atômica que explodiu nessa região e tudo foi colocado praticamente de cabeça para baixo. Ao você olhar essa cena aqui de objetos fora do local normal, você pensaria, não, aqui de repente passou um trator e derrubou tudo. Mas essa cena, essa tragédia, não aconteceu numa nação pobre. Essa tragédia não aconteceu num país que nós olhamos, país do terceiro, quarto, quinto mundo. Essa cena aconteceu no pleno século 21, exatamente nos Estados Unidos. Foi em Nova Orleans. E você conhece muito bem. Isso aconteceu na cidade de Orleans, que foi o furacão Katrina. Ah, pastor, agora lembrei. Foi um furacão que torceu praticamente um estado nos Estados Unidos, uma região lá, que deixou totalmente quebrado. Só que a cena que mais angustiou o americano não foi ver as ruas debaixo d'água. Não foram ver a cidade sendo tomada pelas águas. A cena mais triste para o americano foi saber que as pessoas estavam brigando por causa de água. As pessoas estavam brigando por causa de abrigo, por causa de comida. Aonde se viu? O país mais forte, o país mais orgulhoso do mundo, passar necessidade de tal forma. Nunca isso entraria na cabeça de um americano. Mas nós não precisamos nos surpreender com isso. Nós não. Você que estuda a Bíblia, você que fez um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, você que fez um estudo bíblico sobre Apocalipse, sabe o que vai acontecer com esse mundo. Que tipo de futuro o mundo enfrentará na segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer antes da volta de Cristo? A Bíblia deixa claro e evidente do que irá acontecer nos momentos que antecedem a volta de Cristo. Esse mundo ainda é um mundo perigoso. É um mundo que ele não está seguro para nós cristãos e para nenhuma pessoa. Antes da volta de Cristo, muitas pessoas procurarão alguém ou um líder que o tirará com a esperança que essa pessoa o tire desse mundo de caos, que leve para uma situação mais diferente, uma situação mais segura, não importa quem seja. Quando eles virem esse mundo de cabeça para baixo, fome, peste, guerra acontecendo, e alguém levantar a mão, eu tenho a solução, o mundo vai atrás dessa pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com você esta manhã. Ao nós lermos a palavra de Deus em Mateus 24, eu coloco aqui na tela, mas eu peço por gentileza que você pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco aqui no auditório, aí no seu lar, sente-se direitinho, confortavelmente, quem sabe na sua cadeira, quem sabe no seu sofá. Se você está deitado, sente-se, que agora é hora de adoração na casa de Deus, e nesse momento a casa de Deus está em tua casa, né, irmã Gilda? Então nós vamos adorar de maneira gostosa. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Mateus 24,
verso 21 e 22, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus queridos, a Bíblia me diz, e eu creio nesse texto aqui, que esse dia vai chegar e já está começando a dar, colocando o seu pezinho no nosso tempo, nos nossos dias agora. A volta de Cristo está sendo acelerada. E se não fossem os fiéis, quem são os fiéis? Os que estudam a Bíblia, que colocam a Bíblia em primeiro lugar e colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. Se não fossem os fiéis, essa pandemia, esses problemas perdurariam por muito tempo. Mas por causa dos fiéis, Deus vai tirar essa pandemia tão perto ou no tempo que Ele desejar. Mas não vai ser a pandemia que vai destruir a raça humana. Porque Deus tem uma profecia bíblica. Ele tem orientações bíblicas que nós precisamos entender que Ele está no controle. Existem desastres naturais como o furacão Katrina. Isso é apenas parte de uma tribulação que vai acontecer no mundo. O mundo inteiro está cambaleando. Entre problemas econômicos, a economia mundial parece que ela está em desequilíbrio. Alguns pintam que vai melhorar, mas esse problema está afetando todas as pessoas, ricos, pobres, letrados e iletrados. A nação ao redor do mundo, elas vivem em guerra ou ameaça de guerra, um com o outro. Os terroristas trazem segurança para o mundo. E grande parte da sociedade parece que perdeu a bússola moral. Perderam a bússola dos valores, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é correto. Mas ainda que pareça que o mundo esteja perdido, Deus não nos deixou só, sem orientação. Por isso que Ele registrou esse texto em Mateus capítulo 24. Você em algum momento já se sentiu desorientado? Em algum momento você já sentiu assim que não tem solução, esperando quem sabe que alguém da sua família apareça e dê uma orientação boa, um conselho bom, que te tire da crise, quem sabe resolva o seu problema financeiro, quem sabe te dê uma solução na sua saúde? É essa a questão que eu quero falar com você nessa manhã. O mundo está indo para uma decadência certa. Jesus falou que isso aconteceria, mas Ele também disse que nesse momento da história, quando o mundo estiver nessa agonia, pessoas surgirão, entidades surgirão, oferecendo solução para o ser humano. É nesse momento que você deve estar ávido para não cair na mesma cilada. É o que eu quero estudar com você nessa manhã aqui. Apocalipse capítulo 13, vamos lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 12. Chama seu filho, põe do lado aí do seu sofá, abre a Bíblia com ele, chame a esposa, deixa para esquentar a comida daqui a pouco. Nesse momento, vamos estudar junto esse texto aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 12 diz assim: vi ainda outra besta emergindo da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Meus queridos, segundo a Bíblia, haverá um poder terreno incrível que vai conduzir o ser humano a adorar uma entidade. Vai seduzir o ser humano a crer que essa entidade poderá resolver os problemas e até oferecer uma paz, uma tranquilidade que não é real. Mas a boa notícia é que você já sabia disso. Porque quem lê a Bíblia, quem lê os livros que falam de maneira a profecia correta, e eu digo o nome dela, a profetisa Ellen Good White, ela recebeu a revelação de Deus para nos instruir como andar nesses últimos momentos. Satanás novamente colocará o mundo em adoração a um ser, a um personagem, dizendo que essa pessoa poderá nos tirar dessa situação. Então o mundo estará polarizado. Ou nós estaremos do lado de Deus, ou nós estaremos
contra Deus. Ou nós estaremos com a verdade, ou nós estaremos contra a verdade. E é nesse momento que a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai estar conosco para nos orientar. Quando eu vejo Apocalipse, capítulo 18, vou colocar aqui na tela para você acompanhar aqui, mas lê na tua Bíblia. Só estou colocando aqui porque alguém, se futuramente estiver assistindo essa programação, ele estiver no escritório, ele não vai ter a Bíblia para acompanhar, Kézia. Então ele tem que ter o texto bíblico ali. Futuramente, alguém assistindo essa programação, você mandou esse vídeo para alguém, ele não tem a Bíblia, Maxwell, então ele tem o texto ali. Mas você pega sua Bíblia, quem sabe grife na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 18, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Meus queridos, esse anjo aqui deve ser você, amém? Esse anjo aqui deve ser a igreja adventista. Eu quero maravilhar minha vida com você, porque as pessoas que fazem o trabalho de Deus, de levar a mensagem, são verdadeiros anjos de esperança também. Anjos que conseguem levar a mensagem para outras pessoas e essas conhecer o plano de Deus. Essas são um grupo de pessoas destemidas, que não se importam com o que vai acontecer, mas eles estarão do lado de Deus. E eu te faço uma pergunta: Deus pode contar com você? Nesse momento aqui, como esse anjo que vai anunciar esse evangelho pertinho, dentro de casa, com os familiares da direita e da esquerda, com os amigos e vizinhos, Deus conta com você. A Bíblia tem uma promessa para os nossos dias. Joel capítulo 2. Pastor, esse livro de Joel eu já conheço. Joel capítulo 2, 28, 29 e 31. Joel capítulo 28, 29 até o 31. Está assim registrado na palavra de Deus. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Eu quero me ater no primeiro e segundo verso, quando a Bíblia fala que crianças serão preenchidas pelo Espírito de Deus, que os velhos sonharão, que eles falarão e representarão o plano de Deus. Antes da volta de Jesus, o mundo inteiro será dividido em dois grupos, os fiéis e infiéis. Em que lado você vai estar? Creio em meu coração que você vai escolher o lado correto, enquanto muitas pessoas não sabem ainda do amor de Cristo, eles precisam saber. Eu e você devemos ser esse anjo que vem a comunicar. Eles precisam ter a oportunidade que você tem de conhecer a Bíblia, a Bíblia de maneira correta, não torcida. Essas pessoas precisam ter o privilégio de morar no céu. Elas só terão chance se você for esse anjo que vai anunciar os últimos eventos que estão acontecendo agora na terra. Apocalipse capítulo 12, ele fala sobre o inimigo de Deus, que vai fazer de tudo para poder atrapalhar, com grande fúria, atrapalhar a sua vida, porque você é filho de Deus, vai atrapalhar a sua vida, para você não fazer o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Dentre diversas maneiras, o inimigo vai tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Você já conhece esse texto. Se possível, os próprios eleitos. E ele vai criar manifestações sobrenaturais, para que você possa olhar assim: não é possível, isso é coisa de Deus. Então você ser tentado em seguir, só porque houve apenas um milagre. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Apocalipse 16, verso 14. Mas quem serão esses que farão esses prodígios? Quem serão? Porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem ao rei do mundo inteiro,
com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não serão do time de Jesus. Não serão do esquadrão de Deus, não. É um outro time. É um outro grupo de assuntos espirituais para poder tirar do foco das pessoas que irão morar no céu. À medida que a obra do Espírito Santo vai avançando aqui na terra, o outro exército do inimigo de Deus tentará enganar um grande número de pessoas. E o que eu mais temo, e eu sei porque está escrito na Bíblia, e eu sei porque também está escrito no livro Grande Conflito, e eu creio nisso, um grande número de pessoas vão seguir, preferivelmente, esses espíritos, porque mostram ali sinais, maravilhas e prodígios. A Bíblia diz que eles poderão fazer isso também. Muitas dessas pessoas poderão não cair no engano se eu e você for o anjo de esperança, o anjo que vai anunciar as pessoas para saírem desse ambiente. Enquanto isso, Satanás cria os paranormais, os cartomantes e outros para criar ludibriar a mente das pessoas, para que eles tirem o foco da pessoa de Deus. E a tendência recente hoje é as pessoas falam assim: olha, quanto mais afastado do cristianismo tradicional, é mais inteligente, é mais transcendental. Então eu saio do que é a matriz, porque agora eu sou mais inteligente. Que ideia é essa? Eu sou mais espiritual porque agora eu tenho um outro estilo de adoração. É a estratégia do inimigo. Satanás também tem outras maneiras de enganar. E o truque que pode ser evidenciado na história é de tentar personificar a Cristo. Já aconteceu no passado, em nossos dias está acontecendo, e vai acontecer muito mais antes da volta de Jesus. Mateus 24, versículo 24 e 25. Mateus 24, 24 e 25. Só para confirmar isso que eu estou falando com você aqui agora. Mateus 24, 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vende que vou-lo tenho predito, vende que tenho dito agora. Meus irmãos, Jesus foi bastante claro. E Jesus falou assim: olha, essas pessoas enganadoras virão. E ele falou assim: eu estou falando para vocês agora. Estou anunciando para vocês de maneira prévia. Nós podemos estudar agora a palavra de Deus e entender que Deus tem para cada um de nós. Jamais seremos enganados se fielmente ouvirmos a voz de Jesus, Levi. Jamais seremos enganados. Por isso que precisamos estudar a palavra de Deus. Independentemente do quanto o inimigo vai tentar enganar, manipular a mídia, o povo de Deus estará seguro se estiver estudando a palavra dele. É um grande contraste. Satanás fazendo as coisas por pressão e coação, fazendo projetos, e Deus indo pela linha do meio, trabalhando com amor. Deus é totalmente diferente do projeto de Satanás. Deus trabalha com sabedoria, Satanás trabalha com esperteza, malandragem. É a tática dele sempre. Deus trabalha com amor. Na história norte-americana colonial, no tempo lá de 1700, no tempo que os Estados Unidos estavam em formação ainda, existia um homem chamado Peter Miller, amigo do general George Washington. Amigo. Ele era cristão, Peter, cristão, pregador da palavra de Deus, mas infelizmente ele tinha um vizinho que não era tão boa gente assim. O seu vizinho perseguia, atrapalhava, chegou a cuspir em sua face. Mesmo assim, tratava com carinho, com atenção. Esse seu vizinho, chamado Whiteman, por ser mau caráter, foi preso como traidor e condenado à morte. Esse cristão, irmão Peter Miller, viajou 100 quilômetros a pé para comparecer diante do general George Washington, pedir clemência para que ele não condenasse Whiteman. Chegando lá, o general falou assim: olha, infelizmente eu não posso soltar o seu amigo. Amigo? Não. Ele não é meu amigo.
Ele, como assim que não é seu amigo? Como que alguém anda 100 quilômetros a pé e não é amigo dele? Então, só por esse motivo, eu vou liberá-lo. Sabe o que aconteceu com o coração de Whiteman? Daquele momento em diante, passou a amar Peter. Não é assim a história de Jesus para comigo e com você? Não foi isso que Jesus fez comigo e com você? Jesus atravessou o universo para vir a esse mundo, se dirigindo a pessoas como eu e você e dizer, eu te amo. E nós, até o momento da nossa vida, antes do arrependimento, antes da conversão, nós fomos traidores de Jesus. E Jesus fez isso, vindo a esse mundo para nos salvar. Esse é o Deus que nós servimos com amor. Amor? Amém? Que bênção saber que Deus é um Deus que anda até nós. E você também pode reportar-se a Deus com amor. Eu amo a Deus obedecendo o seu mandar. Eu amo a Deus adorando a Deus. E a batalha de Satanás é a opressão. E Satanás quer tirar a sua adoração de Deus. Entende isso? Deus caminha milhões de quilômetros para poder te salvar. E você começa a se apaixonar por Jesus e Satanás, opa, vou tirar o foco de Jesus. Porque se tirar o foco de Jesus, eu paro de amar Jesus. Nos últimos dias, tanto terremoto como enchentes, guerras, essa série de problemas e males são para tirar o nosso foco de Jesus, fazer você desanimar no Evangelho, fazer você desanimar da sua jornada para o céu. Satanás não quer que você alcance todo o plano de Deus que tem para a eternidade, para mim e para você. E então esse mundo cheio de violência e perversidade, governadores trarão sugestão de que terão que ter um líder aqui na terra para poder levar esse mundo para um estágio melhor. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Em meio a essa agitação política e imoral, problemas ambientais, pessoas procurarão uma forma desesperada de encontrar alguém que possa nos tirar dessa situação. O mundo político, o mundo religioso e o mundo espiritual do mal está convergindo para que tão breve, tão logo, um país, que a Bíblia chama de segunda besta, dê poder à primeira besta, que é agora uma entidade religiosa, para poder então agora ter uma solução para esse mundo. A Bíblia já registra no livro de Daniel que isso já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. A Bíblia registra isso. Daniel capítulo 3, você se lembra lá da situação? Daniel não estava presente, mas os seus 3 companheiros estavam lá no dia em que o Nabucodonosor convocou todos os líderes, os presidentes, os reis de todo mundo, inclusive Zedequias. Às vezes a gente não percebe isso. Mas não foram só os 3 hebreus que estavam lá, Levi. Não foi, Léo. Existiam outros hebreus juntos. Imagine só, se Zedequias era rei e estava presente, você acha que Zedequias foi sozinho? Ele mais um soldadinho? De Jerusalém, Jerusalém até a Babilônia, 1.600 quilômetros. Ele foi com a comitiva. Ele foi com vários soldados, vários capitães. Chegando lá, eles compareceram diante do governador do mundo, Nabucodonosor. Foi dada uma ordem, quem vai adorar? Todo mundo baixou, só 3 hebreus que não. Entende o que eu estou dizendo? Muitos poderão curvar-se diante da futura projeto de plano de adoração, uma imagem que Deus não estabeleceu. E Deus miraculosamente salvou esses 3 hebreus. E Deus também vai salvar se você permanecer firme na palavra de Deus. Amém? Deus vai te ajudar. Essa mesma situação vai acontecer nos últimos dias. Serão tempos difíceis. Daniel escreve em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, você já está aí? Daniel capítulo 12. Deixa eu me atualizar você também aqui. Daniel capítulo 12. Isso, Daniel capítulo 12, verso 1 fala assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos
de ter um povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quer você ter seu nome escrito no livro para ser salvo no momento de angústia? Você pode fazer seu pacto com Jesus hoje. Você pode afirmar esse pacto com Jesus hoje. Jesus tem uma esperança para nós, para mim, para você. Isso não é divertido. Será pior em nossos dias. Segundo o Espírito da Profecia e a orientação bíblica, os dias que antecedem a volta de Jesus serão muito difíceis. Durante esse tempo, haverá crise, uma crise crescente. Todos vão procurar, de maneira desesperada, um alívio. Satanás, então, utilizará do poder norte-americano, e esse indicará um governo espiritual aqui na Terra, que já teve um momento da sua história, no ápice do mundo, governando o mundo religioso e também o mundo político, para voltar a ter o direito de governar, a orientar espiritualmente esse mundo. Mas você é inteligente, você é sábio. Já estudou o livro de Apocalipse, já fez curso aqui conosco, já fez Está Escrito, já fez o curso na Novo Tempo. Alguns já fizeram o curso pela Novo Tempo. Meus queridos irmãos, um ser carismático, radiante, aparecerá afirmando ser o Filho de Deus. Uma grande quantidade de agências de televisão irão até ele para poder fazer a transmissão. E vão dizer, olha aqui, assim como está escrito na Bíblia, todo olho verá. Olha que realmente é Ele o libertador, é Ele o Salvador. E eu vou dizer para você, muitas pessoas vão crer, sabe por quê? Porque os judeus aguardam o Messias. Os muçulmanos aguardam a vinda de Jesus. Os hindus ainda aguardam Kalki, que é um redentor. Os budistas aguardam o quinto Buda. Então imagine só, existem milhões de pessoas aguardando esse ser iluminado que vai aparecer na Terra para trazer solução. Mas você sabe que ainda não é hora. Você sabe. Com muita facilidade, Satanás vai conseguir enganar as pessoas. Mas a Bíblia fala que aquele que estuda a palavra de Deus, ele já está se preparando a partir de agora. Não vai ser 15 dias antes da volta de Jesus e 15 dias antes da perseguição, é a partir de agora, irmãos e irmãs. Não se intertam, nós precisamos nos organizar agora. Já teve algum dia que você precisou de alguém para te ajudar na decisão? Já teve algum dia que você tomou uma decisão contrária a todo mundo? Se isso já aconteceu um dia, vai acontecer de maneira maior agora. Porque a Bíblia diz, eu estou somando a cada momento agora, trazendo mais informação para você, que esse poder religioso tentará mudar os tempos e as leis. Pastor, mas já fizeram isso? Eu sei que já fez. Mas vai chegar um dia que isso será como lei, será como decreto. Então você terá que defender a sua posição com a tua própria vida. Você terá que se posicionar. O mundo está, nesse período, sofrendo desafios enormes. Mas para que eles possam estar preparados lá, eles precisam ser divertidos hoje. Como falei com vocês, um anjo voando pelo meio do céu, anunciando que devemos nos preparar. Que devemos também levar outras pessoas a se prepararem. A nossa irmã falou na oração, pedindo que nós precisamos ter uma reforma espiritual, um crescimento espiritual. Isso não é invenção dela. Isso é coisa da Bíblia, coisa de Deus. Deus quer preparar-nos para esse grande último dia. E você não estará só. Deus não vai deixar você só. Olha o texto que nós encontramos agora. O texto que nós encontramos agora. Som. 1, 2. Ok, voltou. Olha o texto que nós encontramos em Mateus capítulo 28.
28, versículo 20. A boa notícia é que Deus não nos abandonou. Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim, eu gosto muito desse texto, para mim é como se fosse um catecismo da igreja. Parece estranho, pastor? É o catecismo da igreja, tem que falar todo dia, manhã, tarde e noite. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Você tem que falar isso todo dia para você entender que nós não estamos sozinhos. Para você entender que nós não vamos estar sozinhos até o último dia da nossa vida aqui na terra. Meus queridos, tem a transmissão lá? Tá. No dia 5 de novembro de 2015, algo aconteceu de maneira estranha e diferente. Lá no distrito de Bento Ribeiro, a 35 quilômetros do município de Mariana, lá em Minas Gerais. Houve o rompimento da barragem construída pela Samarco Mineradora. E nesse rompimento houve um maior desastre mundial ecologicamente. O maior desastre ecologicamente foi esse que aconteceu lá em Mariana. Esse provocou um impacto que o mundo todo ficou de queixo aberto, caído, melhor dizendo. Houve 62 milhões de metros cúbicos de lama que desceu, destruindo tudo pela frente. E num período de 11 minutos, deixou centenas de pessoas mortas e desaparecidas. Essas são as cenas que eu consegui marcar para vocês aqui. Essa cena não parece nem uma cidade. Parece um projeto de cidade, parece até um filme de horror. Mas a cena aqui, situações que muitas vezes nós não entendemos, essas imagens, casas desaparecidas e por fim, mortos. O corpo bombeiro teve que comparecer no local e tirou vários mortos. Mas tudo isso poderia ter sido pior se não fosse a senhora chamada Paula Geralda Alves, de 36 anos. Pastor, quem é Paula Geralda Alves? Paula Geralda Alves é a heroína dessa região. Como assim, pastor? A Paula, no momento que ela percebeu que houve a quebra da barragem, ela subiu em sua moto, que ela apelidou de Berenice, subiu em sua moto e foi diretamente para a vila. E ela começou nas vielas ali do município, daquela vila, gritar, saiam, fujam, porque a barragem rompeu. E a buzina da moto da Berenice, que é a Berenice, não funcionava, mas naquele dia funcionou. E ela gritava como um megafone de pulmão. Ela gritava, fujam, porque a barragem rompeu. Os gritos da Paula e a buzina foi a solução para que aquelas pessoas pudessem serem salvas. Tempo depois, quando houve uma entrevista da sua vida, do que ela estava fazendo, ela colocou assim na entrevista: na hora em que a barragem se rompeu, eu estava trabalhando. Tem como projetar? Na hora em que a barragem rompeu, eu estava trabalhando. Já era aproximadamente 4 horas da tarde. Eu saí igual uma doida. Peguei a moto e fui gritando, a barragem estourou, corre, gente! Meus irmãos, esta mulher, sem recursos, apenas com sua moto, a sua voz, e com um tremendo desejo de salvar, fez que mais de centenas de pessoas fossem salvas.
Ela saiu com o desejo de dizer para as pessoas, olha, fujam, porque ainda dá tempo. As pessoas que não ouviram, não tiveram oportunidade e morreram. Mas as pessoas que ouviram a mensagem de Paula, Geralda, Alves, tiveram oportunidade de serem salvas. Gostaria de você ser esse anjo que pode anunciar hoje a volta de Jesus, que pode anunciar que as pessoas devem adorar a Deus, somente a Deus, porque Ele é o único Criador. Nós não precisamos tentar provar Deus, porque a Bíblia não explica Deus, a Bíblia simplesmente fala que Deus é, pronto, acabou. Ele é Criador, pronto, acabou. Deus não precisa fazer um artigo de doutorado, nada disso. Ele é Deus, foi Ele que criou esse mundo. Ali está, a cena triste dentro, no carro atolado. Nós podemos ver ali também. Deixa eu ver se consigo apresentar a Geralda para vocês. Próxima cena aí. Ali foi momentos depois, 11 minutos depois, tudo estava daquela forma. Mas diante desse mundo em crise que nós vivemos, eu quero dizer para você, não desista. A Paula, ela conseguiu salvar aquelas pessoas porque ela não desistiu. Não tinha um megafone, gritou com o seu pulmão. Acabou a gasolina, deixou a moto de lado, continuou a sua missão. Deus está convidando esta igreja e você para ser um pregador da mensagem. Pessoas vão desistir. Pessoas vão desanimar, porque diante dessa pandemia, algumas pessoas desanimaram. Alguns estão pensando como será o seu futuro. Hoje, no dia a dia, as pessoas desistem da academia, desistem da vida profissional, alguns desistem de casamento, outros desistem de igreja, outros desistem da fé, outros desistem de salvação. Mas eu digo para você, não desista. Mateus capítulo 10, verso 22 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesta manhã aqui, há alguém que gostaria de persistir pregando o Evangelho? De ser esse anjo que anuncia o Evangelho de Deus perto e longe? Ser um anjo da esperança local? Eu posso ser um anjo da esperança participando do projeto do anjo da esperança, mas eu preciso ser um anjo da esperança local, onde as pessoas poderão ter um norte, porque você trará orientação para eles. Quantos nessa manhã desejam, em nome de Jesus Cristo, ser um anjo de Deus nessa terra? Um que anuncie sem desanimar, com toda a força, com todo o seu patrimônio, com todos os seus bens, com todos os seus dons. Deus está te chamando para isso. E por isso que essa manhã você foi convidado para a casa de Deus, para juntos participar desse projeto. Projeto de adoração. Um compromisso com Jesus Cristo. Eu quero que você ouça a mensagem nesse momento. Eu gostaria que você, aí na sua casa, que você aqui no auditório, você reflita que Jesus atravessou o universo e por amor veio aqui morrer por mim e por você. E a minha declaração de amor a Jesus é dizer, Senhor, eu aceito. Eu aceito, eu te amo e eu quero te anunciar. E que Deus possa fazer essa transformação em você em nome de Jesus Cristo. Ouça a mensagem nesse momento e reflita. Ouça a mensagem nesse momento e reflita no que Deus tem para você. Ouçamos a mensagem nesse momento.